Olá, boa tarde a todos, bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos aqui falar sobre a Carta Régia de 1395, que é a primeira lei que se conhece sobre o combate aos incêndios. E porquê é que é importante analisar uma Carta Régia do século XIV, tendo em conta que estamos em 2025? Porque nós aprendemos muito com o passado e com a nossa história, e houve alguma coisa que aconteceu para que El Rei Dom João I se lembrasse de dar alguma lei e ordem ao combate aos incêndios. Não só ao combate aos incêndios, como à prevenção. E é sobre essa Carta Régia que nós vamos falar hoje. Antes de mais, aqui um disclaimer, dizer-vos que este projeto Memórias de Fogo é um projeto finalista do Go Green, Go Social, que é em parceria com o Santander e com a Universidade Nova. E, portanto, isto é, no fundo, um dos workshops que eu estou a trabalhar, que é a Carta Régia de 1395 e as suas implicações na atual contemporaneidade. Portanto, em primeiro lugar, há que definir aqui qual a data correta. Há fontes que nos dizem que foi a 23 de agosto de 1395, nomeadamente este livro dos Bombeiros de Portugal, Liga dos Bombeiros Portugueses, de 1978. Portanto, isto é um dos manuais dos bombeiros portugueses de 1978, que refere 23 de agosto, que está incorreto. Refere 23 de agosto de 1995, aqui no capítulo que eles têm sobre a breve história dos bombeiros. Depois temos o artigo, aliás, antes temos o artigo de Flávio Borda d'Água, vamos ao livro referência das referências. Este livro é alma mater do Serviço de Incêndios. É o livro Lisboa e seu Serviço de Incêndios, Flávio Borda d'Água. É um livro escrito em 1969, portanto ainda durante o Estado Novo, já da altura do marcelismo, e é um livro que tem um rigor muito acima da média, porque vocês podem ver que em cada parágrafo quase ele mete uma nota de rodapé, quase como se fosse uma tese de doutoramento sobre aquilo que está a justificar. Portanto, tem aqui várias notas de rodapé que vão-nos dar a fontes coevas interessantíssimas. Aqui o Flávio Borda d'Água não refere um dia específico, defende-se. Refere, remontando ao ano de 1395, as primeiras que nesta cidade foram promulgadas, entre outras determinações, consta esta do respectivo despacho régio. Depois está aqui a falar do despacho régio. Está aqui a falar sobre o despacho régio, que é, no fundo, a Carta Régia de 1395, mas não refere a data exata. Defende-se. Flávio Borda d'Água, num artigo publicado nos Cadernos Municipais de Lisboa, um artigo mais contemporâneo, 2014, também não refere nenhuma data concreta, mas eu refiro uma data concreta. Eu, que sou apenas licenciado e não tenho os graus de doutoramentos que estes senhores têm. E eu avanço com uma data porquê? Porque é o que está escrito. É o que está escrito. Basta consultar os arquivos municipais, está lá. Arquivo Municipal de Lisboa. Basta ir ao Arquivo Municipal de Lisboa, pesquisarem pela Carta Régia de 1395 ou acederem ao meu artigo que está no Academia Edu, intitulado Fogo e Ordem, o Serviço de Incêndios de Lisboa, que no fundo é uma análise que incide principalmente na Idade Média e na Idade Moderna, não chega ao ponto de avançar cronologicamente muito mais do que o século XVI. Dou ali um toque no século XVII, mas não avanço muito mais do que isso. Mas no meu artigo, podem pesquisar no Academia Edu, Fogo e Ordem, Serviço de Incêndios de Lisboa, eu avanço com a data de 25 de agosto de 1395. E não sou só eu que digo isso. Nós fomos a verificar vídeos institucionais do Regimento de São Paulo dos Bombeiros, quando estão a celebrar o seu aniversário, curiosamente celebram o seu aniversário a 19 de maio, mas referem a data de 25 de agosto, lá nos discursos oficiais. Portanto, e é 25 de agosto que consta aqui, no Arquivo Municipal. Eu não sei se vocês vão ver isto invertido, porque eu não, apesar de... Pronto, aqui no canto superior, neste canto superior, consta a data de 25. O dia é o 25. No próprio documento, quando nós abrimos o documento do arquivo, aparece 25 de agosto. Portanto, é 25 de agosto de 1395 e não 23 de agosto. Bom, como vocês puderam ver, este documento está escrito, vocês dizem assim, epá, isto não percebo nada do que é que está aqui escrito. Isto é galego ou português? Não, não é galego ou português, meus amigos. Não me venham com a treta do galego ou português. O português está oficializado
A língua portuguesa deriva do latim. O latim que os romanos nos ensinaram quando nos invadiram e criaram a Lusitânia Romana. Depois houve a Reconquista, Dom Afonso Henriques reconquistou, não só ele, mas toda a sua dinastia de Afonsina reconquistaram o território da antiga Lusitânia Romana. Atenção, não confundir a Lusitânia Romana com a Lusitânia dos Lusitanos, que eram territórios geograficamente diferentes. Semelhantes, mas geograficamente diferentes. Portanto, o português está oficializado na chancelaria portuguesa desde 1290. Desde 1290 que os documentos régios são em português, com Dom Dinis. Portanto, estamos a falar de um documento de 1395, é um documento escrito em português, mas em português rudimentar. Não é o português de agora, mas é português aquilo que ali está escrito. E o que é que está escrito nessa tal famosa Carta Régia, que é pequeníssima, mas um documento para ser grande, em termos de conteúdo, não precisa de ser extenso. Portanto, o documento é compacto, mas tem ali tudo o que é necessário para realmente inovar completamente naquilo que seria o combate e a prevenção aos incêndios. Então, o que é que o Dom João I escreveu? E Dom João I escreveu isto porquê? Em primeiro lugar, porque Lisboa era uma cidade mártir. Segundo o José Armando Saraiva, até ardia mais do que Constantinopla. Eu sei que o José Armando Saraiva, há muita gente que não aprecia o José Armando Saraiva devido ao seu passado político e pelo facto do José Armando Saraiva não ter nível de doutoramento, não tem. De facto, não tem nível de doutoramento. Mas é um indivíduo que foi professor liceal, portanto do liceu, foi divulgador de história, é um indivíduo que fazia investigação e divulgação histórica com muito conteúdo e muita qualidade do meu ponto de vista. Cometia alguns erros devido ao facto de falar das mais diversas áreas da história, é normal cometer erros, toda a gente comete, e porque está muito exposto. Mas é um indivíduo que eu aprecio e que acho que tem muita qualidade. Já faleceu, o professor José Armando Saraiva, que diz que Lisboa ardia mais do que Constantinopla, num dos seus programas que ele faz sobre os bombeiros. E que por isso Dom João I escreveu esta carta a pedido do Senado de Lisboa. E eu acredito nessa versão. Porquê? Porque Lisboa tinha casas onde a sua estrutura interior, muitas delas eram madeira. Ora, estruturas em madeira, numa cidade densamente povoada e amontoada, para além de ser amontoada, não vinha uma linha de descontinuidade. As casas estavam muito pegadas umas às outras. Portanto, era normal que Lisboa, tanto-se a tornar um centro administrativo português, ardesse bastante. E daí a necessidade de reforçar e de criar aqui leis que dessem alguma ordem ao combate aos incêndios. Então, o que é que o Dom João I diz? Portanto, isto está em português, até o Flávio Borda, este não. No caso, o Ferreira de Andrade transcreve no livro dele parte da carta, mas está em português rudimentar, mesmo assim, e eu vou interpretar aquilo que está aqui escrito. Pronto, aqui diz em português de Portugal, do atual português, diz: quando se levantar algum fogo na cidade, que todos os pregoeiros da cidade e da freguesia... Não, peço desculpa, isto realmente devia ter treinado isto. Este português é difícil. Acordados. Ok. Depois do sino da colhença, o que é o sino da colhença? É o sino do recolher. É, portanto, o último toque da igreja. Depois do último toque da igreja, que no fundo é sinal de fim dos trabalhos, de fim do dia, todos os pregoeiros deverão, durante a noite, dizer às pessoas para pôr guarda ao fogo. Ou seja, ainda hoje em dia nós utilizamos um guarda-fogo na chaminé. Portanto, aqui já vem referido, de uma forma rudimentar, aquilo que viria a ter um termo atual, que é o guarda-fogo, que é aquela grade metálica que é usada na chaminé. Portanto, os pregoeiros deveriam dizer às pessoas para pôr guarda e ter, no fundo, para terem cuidado com o fogo lá em casa, porque a comida era feita com o fogo, as pessoas aqueciam-se com o fogo, e, portanto, os pregoeiros eram nomeadas pessoas para ir sensibilizar as pessoas para, olha, tenha cuidado com o fogo, ponha guarda ao fogo. Portanto, isto é a primeira medida preventiva, que parece muito rudimentar, mas é alguma coisa que está escrita com força de lei que obriga as pessoas a fazerem isto, a prevenir. E que, pronto, os pregoeiros fazem a sensibilização, portanto, a prevenção, estão a prevenir as pessoas, cuidado com o fogo. E se em caso de algum fogo levantar, e que Deus não queira, que todos os carpinteiros e calafatos venham àquele lugar com os seus machados, para que atalhe o dito fogo. Ou seja, como as casas são construídas predominantemente em madeira, o seu interior não significa que seja tudo é madeira, mas, enfim, uma grande parte da construção é madeira naquele tempo. Portanto, os carpinteiros estão habituados a trabalhar com madeira e os calafatos, que são quem trata das embarcações, portanto, os barcos também estão habituados a vedar, a fazer vedanos de madeira.
vão correr ao fogo. Portanto, mete aqui técnicos especializados, homens de ofício, para fazer o combate ao incêndio, no caso, a atalhar o fogo, ou seja, a quebrar a linha de continuidade do fogo, a derrubar estruturas para que o fogo não progrida. E levam os seus machados, ou seja, para além de terem que apagar o fogo, terem que correr o risco de apagarem o fogo, têm que levar o seu próprio material. E que todas as mulheres, está aqui escrito, no documento, não sei se conseguem ver, claro que não está em português rudimentar, onde está aqui o meu dedo. Todas as mulheres que ao dito fogo acudam, tragam cada uma o seu cântaro ou pote para carregar a água e para apagar o dito fogo. Portanto, as mulheres aqui, ninguém fala nisto, as mulheres aqui tinham um papel ativo no combate ao incêndio. Eram elas a linha de abastecimento de água, contínua. Porque sem água, para apagares um fogo, só se atalhares o fogo, como que era o que os carpinteiros e calefados faziam. Mas para mandar água para o fogo, as mulheres levavam água através dos seus cântaros e potes, tinham aqui um papel fundamental, é o equivalente às atuais equipas de abastecimento dos bombeiros. Qualquer viatura que vá apagar um fogo, que vá para um incêndio, há sempre um indivíduo que fica nomeado para fazer o abastecimento à viatura, através de um marco de água, até vir o autotanque, se for caso disso, e as mulheres faziam este trabalho de abastecimento, que era essencial, e depois os homens apagavam o fogo. Apesar daqui na Carta Régia dizer que eram os carpinteiros e calefados que apagavam o fogo, os carpinteiros e calefados, no fundo, eram os homens especializados. Eram quem, no fundo, lideravam o processo, mas com certeza que havia uma mobilização humana para apagar o fogo e que os homens, à partida, mandavam água com o balde e as mulheres carregavam a água até ao local do fogo. Isto em 1395, atenção. Isto é um processo. E depois diz aqui mais o quê? E que por muitos acudam e vêm a ele para roubar. Ok. Acorde. Portanto, ele está aqui a convocar 100 corretores. 100 corretores é o equivalente a 100 polícias. Ou seja, ele está a dizer que quando há fogo há muita gente que rouba, não com estas palavras, evidentemente, e que por isso é necessário 100 corretores que chegam ao local do incêndio com as suas armas para meterem guarda e que evitem roubos. Portanto, aqui também já é uma coisa que acontece atualmente. Quando há um incêndio, vai a polícia para o local para ajudar a que não haja roubos na intermissão do trabalho dos bombeiros. E, portanto, isto é algo que ainda hoje se passa, através do balizamento que a polícia faz. Há um balizamento prévio por parte dos bombeiros, mas também há um balizamento feito pela polícia para evitar que as pessoas, os ditos civis, entrem no local da ocorrência e que possam atrapalhar os trabalhos, e que neste caso era para evitar os roubos. Portanto, há aqui uma medida também de balizamento da área de intervenção que é atribuída aos polícias, que ainda hoje é feito. Hoje em dia não é só feito pelos polícias, é também feito pelos bombeiros, mas este balizamento já era feito em 1995, com os 100 corretores que iam para o local para garantir a segurança, garantir que não existia roubo, garantir que não existia intromissão no trabalho dos carpinteiros e calefados, que na altura não existia o termo bombeiro. O termo bombeiro surgiu só com a Revolução Industrial, quando começou a surgir as bombas. Portanto, o homem da bomba é o bombeiro. Na altura não existia o termo bombeiro. Existiam os carpinteiros e calefados, que faziam o combate aos incêndios, que são os proto-sapadores, que é a gênese dos sapadores bombeiros, que é os sapadores da cidade, que é os bombeiros da cidade. Também há bombeiros voluntários na cidade, mas como há aqui uma ligação camarária, desde o início, e como os bombeiros sapadores são bombeiros da Câmara, neste caso estamos a falar este documento era válido para a Câmara de Lisboa, associou-se que a gênese dos sapadores bombeiros fosse esta Carta Régia e fosse os tais carpinteiros e calefados de 1395. Pronto, por hoje acho que o essencial está dito. Em resumo, livros de referência para vocês estudarem a gênese dos serviços de incêndios. Este aqui, Ferreira de Andrade. Depois podem ver o meu trabalho está na Academia do... Onde é que ele está? Eu vou aqui ver se encontro o link. Eu nem para mim sou bom, quer dizer, o meu trabalho, que era o que eu devia dar aqui mais destaque. Pronto, podem pesquisar o meu trabalho.
depois vou pôr o link na descrição do vídeo. Foi um trabalho de 2025, feito no âmbito da Universidade Aberta, que é Fogo e Ordem em Construção do Serviço de Incêndios de Lisboa, que engloba o espaço temporal de 1395 a 1704. Mas 1704 é apenas porque é a lei, eu pus até aqui porque foi aqui que surgiu a lei em que não era permitido lançar fogos na cidade, para evitar também que houvesse incêndios. Ferreira de Andrade, eu, André Luís e Flávio Borda d'Água, no seu artigo Não há nada mais perigoso que o fogo. Isto para a gente, obviamente que isto não é história completa, não é? Gente. E a Carta Régia, o que é que nos diz? A Carta Régia de Dom João I é de 1395, 25 de agosto de 1395, é válida para a cidade de Lisboa, mas depois também foi também reaproveitada para outras cidades, e foi uma referência. E o que é que essa carta diz? Dá-nos dados de prevenção, pregoeiros vão fazer a prevenção durante a noite, dizer para as pessoas terem cuidado com o guarda, para porem guarda ao fogo, que ainda hoje utilizamos esse termo guarda-fogo para as chaminés, para as lareiras, etc., aquela estrutura metálica. Carpinteiros e calafatos vão atalhar o fogo, vão atacar o fogo. Porquê? Porque estão habituados a trabalhar com madeira. As mulheres estão ao abastecimento. Está aqui mencionado claramente que as mulheres devem comparecer com os seus potes de água. E os sem corretores, que é os atuais polícias, vão comparecer para evitar roubos e para deixar que os carpinteiros e calafatos, que são os proto-sapadores, que é a gênese dos sapadores, atuem. Bom, forte abraço, fiquem bem e até uma próxima.